e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, para que ilumine nossa mente, nossa inteligência, abra nossa mente para a gente entender, para a gente compreender. E quando a gente entende e compreende, a gente guarda no coração. E quando a gente guarda no coração, significa que aquilo nos tocou. E se nos tocou, é um impulso para colocarmos em prática. Então, sempre esses três movimentos: entender, guardar no coração e colocar em prática. Então, que o Espírito Santo nos ajude a fazer esses três movimentos. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, as leituras de hoje, elas complementam e vêm num crescimento, e assim tem que ser a nossa fé, de tudo aquilo que a gente está celebrando todos os finais de semana. Domingo passado, alguém lembra, tem um reflexo da primeira leitura, né? Começou assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é passageiro, né? O evangelho de domingo passado também, estão lembrando aquela história, né? Aquele homem, nossa, começou a pensar, e agora? Começou a construir celeiros, enfim, acumular, agora sim, aproveita, viva, bebe, descansa, você tem, né? E aí, a gente viu no domingo passado, né? Louco, vai dizer o Senhor, esta noite vão tirar a tua vida. E para quem vai ficar tudo aquilo que você acumulou? Então, se domingo passado, o evangelho de hoje continua nessa reflexão. Se domingo passado falava sobre as preocupações que a gente tem que ter com essa realidade dos bens materiais, hoje, esse domingo, esse final de semana, e é justamente providencial por essa questão também do Dia dos Pais, vai falar de um tema muito interessante: a administração do tempo de nossas vidas. Eu tenho falado aqui, estão lembrados da ideia da senha? Quem lembra da ideia da senha? Todo mundo lembra a senha. Está correndo, tá ou não está? Está correndo. Mas hoje eu quero aproveitar assim esse desenho que está aqui. Quem tem relógio no pulso? Dá uma olhadinha para o relógio. Dá uma olhadinha para o relógio no pulso, né? A nossa vida é também um grande relógio. As horas estão passando. Tem gente, minha gente, no decorrer do tempo de nossa vida, tem gente aqui que está nas primeiras horas, nos primeiros minutos, são aqueles nenenzinhos de colo, né? Tem aqueles que já estão lá pelas 9 da manhã, 10 da manhã. Tem aqueles que já estão no meio-dia da vida. Tem aqueles que já estão quase nas 5 da tarde, no entardecer da vida. E tem aqueles que as horas já estão bastante adiantadas. As horas de nossas vidas. Eu não sei qual é o ponteiro que acusa a hora da tua vida, mas você sabe, né? Então a grande pergunta de hoje é a questão do tempo. O que estamos fazendo com o tempo que Deus está nos dando? Diga para aquela pessoa que está ao seu lado assim: olha, no céu, o céu tem bastante lugar. Diga assim: o céu tem bastante lugar. Para mim e para você. Mas cuidado, uma hora a porta vai fechar. Diga para aquela pessoa de novo, só para não assustar, né? Diga para a pessoa: se no céu tem bastante lugar, tem para mim e para você, então esforçai-vos por entrar por essa porta. Mas diga assim para essa pessoa: no inferno também, o inferno também está cheio. O inferno também tem bastante lugar. Te cuida, que se você não fizer nada, administrando o teu tempo, você pode parar lá. E eu não quero ir com você, né? Então, meus amados, minhas amadas, a reflexão de hoje é justamente um cuidado a mais para a gente pensar no relógio de nossa vida. O relógio de nossa vida. E hoje eu tenho que entrar nessa dimensão. A primeira leitura nos faz recordar a memória, a noite, a vigilância, quando lá atrás, e o autor dessa primeira leitura nos faz recordar: recorde essa noite, recorde o aviso que foi te dado, coloque nos umbrais da tua porta o sangue do Cordeiro, porque o anjo exterminador vai passar pela noite, e aquele que não tiver preparado,
aquele que não tiver cingido, aquele que não tiver em prontidão, o anjo vai passar e vai exterminar. E aquele que tiver preparado, sim, vai ser poupado. Então é um grande aviso que essa primeira leitura nos dá, como nós estamos também administrando o tempo de nossa vida, o estado de vigilância que Deus nos pede, diante das realidades que o mundo nos oferece. Permaneçam com vossos rins cingidos, vai dizer o Evangelho. Permaneçam em pé, porque o anjo vai passar, haverá um julgamento, haverá um momento da colheita, e aquele que não tiver preparado, esse vai ficar para trás, e vai ser lançado fora. É a palavra de Deus. Então essa primeira leitura, minha gente, é para a gente pensar que a noite da nossa existência já está acontecendo, que o relógio da nossa existência já está rodando, e a gente tem que ficar atento naquilo que nós estamos nos preparando, como estamos nos tornando vigilantes diante dessa realidade. A segunda leitura faz um chamado, a carta aos Hebreus faz um chamado à fé. A fé nos mantém acordados, a fé nos mantém acesos, a fé inclusive a leitura citou alguns personagens importantes. Abraão, que Deus quando o chamou não entrou em detalhe, não precisou o que ia acontecer, simplesmente Abraão confiou, se entregou e se lançou no projeto de Deus, e assumiu o projeto de Deus na sua vida, e foi atento. Cita outro também, Sara, que acreditou, e tantos outros personagens que pela fé, se manteram acesos, acordados em pé. O Evangelho de hoje, no relógio da nossa existência, no tempo da nossa existência, né? Jesus, ele nos coloca 3 situações, que a gente tem que ficar atento, 3 situações humanas, que a gente tem que ficar atenta, que a gente tem que ficar muito atentos, e 2 situações espirituais. O que nos faz perder o reino de Deus? A pergunta do Evangelho hoje: o que me faz herdar ou o que me faz perder o reino de Deus? É o que a leitura hoje vem nos trazer aqui presente. O que nos faz perder o reino de Deus? Jesus cita 3 situações, guardem isso como mensagem para o dia de hoje. 3 situações que nos fazem perder o reino de Deus. O apego, vai dizer Jesus assim, ó: vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Administração das coisas materiais. Como é que nós estamos administrando tudo isso? O que nos prende? O que faz nos acordar cada dia e dar sentido à nossa existência? É acumular mais? É ter mais? É querer acumular na vida os bens materiais? Vimos isso no domingo passado, por isso que essas leituras continuam. Vimos isso no domingo passado. Cuidado com os apegos. Cuidado com aquilo que te amarra aqui. Isso é muito importante, ninguém está dizendo, e Jesus, a gente aprendeu no domingo passado, que Jesus valoriza quem trabalha. Deus não gosta do preguiçoso. Deus gosta de quem trabalha, de quem produz, de quem faz a coisa acontecer. Claro que sim, e Deus vai capacitar cada vez mais. Cada vez mais. Isso é dom de Deus, o trabalho, o ter as coisas. Mas o grande problema, o grande perigo é se apegar demais a isto, em detrimento da vida espiritual, das coisas de Deus. Então cuidado, isso que nos atrapalha o reino de Deus. Cuidado, aquilo que você está vivendo, ganancioso, na cobiça, no querer ter mais e mais e mais, e acumular, e possuir, e deixar de lado o tesouro do céu. A leitura de hoje fala tesouro do céu. Busque o tesouro no céu. Administre bem as coisas daqui, mas cuidado para isso não fazer você escravo. Não dizer que não tem tempo para Deus, não tem tempo para oração, não tem tempo para um domingo estar com a família, porque tem que preocupar com as coisas que o mundo oferece. Cuidado. Isso faz perder o reino de Deus. Faz perder o reino de Deus. A segunda coisa
que Jesus hoje nos adverte, o que pode também fazer perder o reino de Deus em nossas vidas, minha gente. É essa dimensão que ele está falando aqui, que os vossos rins estejam bem cingidos. O que é ter um rim cingido? Naquela época, era como estar sempre de prontidão, se colocava um símbolo, um cinto, para poder trabalhar, para poder agir, para poder andar, para poder caminhar. Estejam com os vossos rins cingidos. Se acreditava que os rins eram o centro das paixões. Então, cuidado com as paixões, cuidado com essa mentalidade pecaminosa mundana. Cuidado com as paixões, aquilo que te prende, aquilo que te faz entrar no mundo do pecado, da malícia, da carne, do prazer, do sexo desregrado, da pornografia, do adultério. São essas paixões desregradas. Isso faz perder o reino de Deus. Isso nos faz perder. Por isso o estado de vigilância, porque é onde o inimigo age e ataca. Ele sabe, ele nos estuda o nosso ponto mais fraco, minha gente. Estejam vossas lâmpadas acesas. Terceira coisa, lâmpadas acesas, a nossa mente purificada, a nossa fé, o ideal de Deus em nossa vida, o buscar o Deus em nossas vidas. Então são essas três realidades que fazem com que a gente pode perder o reino de Deus, o apego demais às coisas que o mundo oferece. Use com sabedoria, por isso que essa leitura é sabedoria. Use-as com sabedoria. Administre com sabedoria, mas não venda a tua alma, não perca a tua alma naquilo que o mundo oferece. Tudo é passageiro. Estejam os vossos rins cingidos. Cuidado com aquelas sementes do pecado, aquela concupiscência que o inimigo vai colocando na alma e no coração para fazer com que a gente se perca. Lâmpadas acesas à luz da palavra, uma mente pura, uma mente iluminada pela palavra de Deus, onde Deus seja o autor, onde Deus seja a referência, onde o evangelho seja a referência, e não as coisas do mundo ou os maus conselhos que o mundo oferece. Se a gente fizer isso, aqui vai dizer o evangelho também, o próprio quem é o administrador fiel e prudente, fidelidade e prudência. Sabe o que é fidelidade, minha gente? Sabe o que é uma fidelidade, uma pessoa fiel? Hoje sim, amanhã também, depois da manhã também. Essa é a fidelidade. Hoje eu creio, amanhã eu creio, depois da manhã eu creio também. Eu me mantenho fiel. Eu sou prudente. O que é uma pessoa prudente? Calcula. Toma consciência de quem você é. Toma consciência de quem você é diante de Deus. Você não é qualquer um. Não podemos viver um infantilismo espiritual. Você não é qualquer um. Quem você é diante de Deus. Toma consciência da identidade de quem você é diante de Deus. Ou seja, calcula. Isso é certo, não é certo. Onde então querem te levar? Isso é prudente, não é prudente. Isso vai te manter a fidelidade no projeto de Deus, sim ou não? Se não, não vá. Então Jesus pede hoje, minha gente, um recado. Existe julgamento, existe céu, existe inferno aqui. O que Jesus pede? No relógio de nossas vidas, como é que nós estamos vivendo no dia a dia? Estamos sendo prudentes? Fiéis hoje, amanhã e depois da manhã também? Estamos apegados demais às coisas do mundo? Estamos com os nossos rins cingidos? Ou seja, o domínio pelas paixões desordenadas? Ou cedemos facilmente? Toma consciência de que você é filho de Deus. Diga para aquela pessoa que está do seu lado: toma consciência de que você é a imagem e semelhança de Deus. Toma consciência disso. Toma consciência dessa tua verdade, dessa realidade. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então cuidado, que no balanço das horas de tua vida que está passando, um momento vai parar o relógio. E a prestação de contas, como disse aqui o Evangelho. Feliz aquele empregado que o Senhor encontrar vigilante. Agora aquele que pensar, o Senhor está demorando, e começar a aprontar com a vida, ser imprudente, ser infiel, o Senhor vai chegar numa hora que Ele menos espera. E ali, gente, uma coisa certa, guardem para vocês isso que eu vou dizer agora. Nós seremos julgados, toda a nossa história conta diante de Deus, claro. Mas nós seremos julgados. O peso do julgamento
Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. O peso do nosso julgamento, o peso maior do nosso julgamento, é como você vai estar no último respiro. O peso do nosso julgamento é como você concluiu a tua vida. É como você concluiu a tua vida. Se você foi fiel, se você foi perseverante. Por isso que nesse domingo também é um dia dos pais, né? Quem é pai aqui, levante a mão. Fiquem ajoelhadinhos os pais, fiquem ajoelhados os pais. Faz o fundo musical, Lucas. Fiquem ajoelhados os pais, né? Os demais eu vou pedir para ficarem em pé, por favor. Quem é da família aí, quem tem pai aqui, né? Quem é filho, se aproxima do seu pai. Se aproxima. Quem é filho, quem é esposa, quem é filho, procure onde está o seu pai. Saia do banco também onde está o seu pai, né? Se vocês estão com os pais aqui, coroinhas, ministros, enfim, né? Né? Quem é pai, esposo que é pai, né? Entendeu? Então vão atrás dos seus pais aí, para a gente. Quem não está com seus pais aqui, feche os seus olhos, coloque a mãozinha no teu coração e vamos fazer, né, uma oração bonita pelos pais hoje. Vamos entregar a vida deles. Hoje o Evangelho falava de vigilância. Danilo, vai lá. Todos os pais estão aqui? Os filhos já estão com os pais? Isso. Feche os seus olhos agora. Vamos rezar pelos pais hoje. Como eu disse no início, a nossa missa seria dedicada aos pais. E hoje o Evangelho, a leitura, tudo que nós estamos refletindo, está falando diretamente aos pais. Porque as leituras falam de prontidão, de vigilância, de estar em estado de alerta, porque o Senhor passa. Peçamos então nessa manhã a graça de que os pais continuem exercendo essa função, esta missão, esta vocação, de manterem-se firmes, vigilantes, no cuidado do reino que foi a eles confiado. E qual é o reino que foi aos pais confiado? O reino da família. A família é esse porção do reino de Deus. Então, Senhor, nesse domingo, onde estamos à Tua presença, nós pedimos que o Senhor abençoe e santifique cada pai que aqui está, cada pai que está nos acompanhando, que eles possam, Senhor, nesse dia, tomar consciência da identidade que eles têm, da função que eles têm, da missão que Deus os confiou. O Senhor os pediu a cada um deles para tomar conta, para zelar do reino chamado família, de um reino chamado esposa, de um reino chamado filhos. Que eles possam, Senhor, hoje, enriquecidos da Tua graça, fortalecidos com a Tua presença e com a Tua unção, Senhor, que eles possam vislumbrar a Tua bênção sobre a vida deles, que eles possam exercer com sabedoria, que eles possam transmitir, ser fonte de sabedoria e transmissão de valores duradouros, sólidos e espirituais, assim como foi a vida de Abrão, foi a vida de Moisés, foi a vida de São José e de todas as figuras paternas que encontramos nas páginas da Bíblia, onde transmitiram valores essenciais, bons exemplos, fidelidade, homens de prudência, que sabem calcular o peso, os riscos e sempre buscar o que é melhor para a vida, para a família. Pedimos a eles, Senhor, o dom da fidelidade
E a fidelidade é insistir que hoje vale a pena esses valores, amanhã também, depois da manhã também, porque são valores sólidos, valores do reino de Deus. Santifica, Senhor, esses pais. Santifica esses pais que estão aqui presentes, os pais que estão nos acompanhando. Santifica, o Senhor, os pais que estão vivendo momentos difíceis, momentos complicados, delicados, talvez no relacionamento conjugal, talvez, Senhor, na autoridade paterna, no exemplo em casa com seus filhos. Santifica-o, Senhor, que eles tomem consciência a partir de hoje, desta identidade, desta realidade, de quem verdadeiramente eles são, na tua presença. Santifica-o, Senhor, com teu Espírito Santo. Dá a cada um deles a sabedoria necessária para testemunharem com fé, com fidelidade, com amor, aquilo que o Senhor confiou. Que eles cuidem, Senhor, que eles zelem, que eles protejam, que eles sejam referências do reino a eles confiado, que chamada família. Chamada família. Santifica-o, Senhor, na tua graça. Dê a eles esse espírito de vigilância, esse espírito de sabedoria, de unção. Abençoa aqueles pais doentes. Quantos pais, Senhor, não estão mais aqui entre nós, que já estão vivendo na realidade, junto com o Pai maior contigo no céu. Que o exemplo, que a lembrança, que a memória, que a saudade, que o nome dedicado a essa missa, seja para cada um de nós também exemplos, fortaleza, sinônimos de entrega, de amor, de luta, de paz, de coragem, de fidelidade, de fé. Esse é o maior legado. Santifica o Senhor na tua graça. Santifica. Nós vamos, ministério, tem uma música chamada Abraço de Pai. Eu gostaria que vocês cantassem, e que ao cantar essa música, Abraço de Pai, que os pais que hoje estão aqui, celebrando esse dia, possam sentir-se abraçados por Deus, capacitados por Deus, e que essa canção, em forma de oração, também os ajude a tomar consciência da sua vocação divina, que receberam o mesmo título de Pai. Deus é Pai, e vocês, pais, receberam um título em outra proporção, mas assim como o Pai nosso é o Pai do reino de Deus, assim também Deus confiou o reino chamado família. Então que essa canção venha confirmar esse chamado, essa fidelidade, esse compromisso, esta aliança de vocês manterem sempre os rins cingidos, as lâmpadas acesas no regaço de vossa casa, as lâmpadas acesas, sem jamais perder a fidelidade. Cantem. Enquanto isso, você reze por esse pai, reze pelo seu pai que aqui está, reze pelo seu pai que não está aqui, e agradeça a Deus, o Pai que Deus colocou na tua vida e que te passou, apesar das limitações da sua época, os verdadeiros valores espirituais. Cantem, por favor. Quando eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor. Lembra dos teus pais. Hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. Toma consciência. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim
é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Se Deus fez isso conosco, nos acolheu num abraço de pai, ajude esse pai a levantar e dê um abraço como filho, como esposa, como amigo, né? E diga assim: parabéns, pai, parabéns por ser quem o Senhor é, por ser sinal de Deus na minha vida, presença de Deus. Toma consciência cada vez mais, que Deus fortaleça na tua missão de continuar sendo referência na minha vida, na vida da nossa casa, de nossa família. Que Deus te santifique, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus escute as tuas preces de pai. Sabemos que não é fácil lidar, não é fácil exercer uma tarefa de ser pai, de cuidar de uma família, de um reino. Parabéns, porque o Senhor me faz isso acontecer com sabedoria, com simplicidade, com maestria, com zelo, com orgulho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que Deus seja louvado por esse dia. Uma salva de palmas a Deus, que é nosso Pai, e uma salva de palmas aos pais que aqui estão. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz.